Olá, Brasil! Eu sou a Andressa Beata e essa é a nova temporada do AgriShow para Elas. Temos 5 encontros nesse segundo semestre de 2022 para conversar com mulheres incríveis sobre temas que se relacionam aos desafios da presença feminina dentro do agronegócio. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a importância de nos organizarmos em grupos. No segundo episódio, falamos sobre lideranças. No terceiro, sobre sucessão. E no quarto episódio de hoje, falaremos de um assunto que é fascinante e importantíssimo: inovação dentro do agro. O agronegócio brasileiro tem sido um dos vetores de inovação com as startups, desempenhando um papel fundamental dentro desse cenário. A presença das mulheres no ecossistema de inovação é cada vez maior. E provando isso, nós temos hoje aqui 3 mulheres que são protagonistas desse ecossistema de inovação no agro. É com grande alegria que eu recebo hoje Gladys Mariotto, que é CEO da Já Entendi Agro, uma startup de inteligência educacional. Ela é bacharel em Belas Artes e Filosofia, mestre em Filosofia e Ética, é doutoranda em Neurociência, é autora de mais de 100 livros, já produziu 30 filmes e mais, recebeu mais de 30 prêmios em inovação, tecnologia, educação e artes. Tem um uau no final dessa apresentação. Bem-vinda, Gladys. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Gabriela Estevão é cientista de alimentos pela Universidade de São Paulo, com ênfase em marketing de alimentos e agronegócios. Atualmente está à frente da equipe de marketing e comunicação da AGTech Garage, maior hub de inovação aberta da América Latina. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Andressa. Obrigada, Gladys, pelo convite. Um privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigada, eu. E também Juliana Kini, que é economista formada pela Exalc USP e mestre em gestão internacional pela ESPM. É professora de marketing no MBA em agronegócios do IPOG, fundadora do Blog da Carne e gerente de marketing Latam da Arable. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Andressa. Também estou super feliz de estar aí com vocês, mulheres inspiradoras. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso, meninas. Muito obrigada por estarem com a gente nesse AgriShow para Elas. Bom, a nossa conversa de hoje, como eu já disse, é sobre inovação e quais as contribuições que as mulheres, em especial, têm dentro do agro na inovação. Bom, vou começar então fazendo a pergunta para a Gladys. Gladys, você é fundadora da startup Já Entendi Agro, que trabalha com educação corporativa para a base da pirâmide. Como que surgiu a ideia dessa startup? O que ela oferece de inovador? Qual que é a sua também atuação e ligação junto ao agronegócio? Por favor. Obrigada, Andressa. Prazer em estar aqui com 4 mulheres tão importantes, né? Temos uma nos bastidores e fico feliz de estar aqui contribuindo com o que a gente pode falar para vocês sobre inovação no agro. A Já Entendi Agro nasceu porque a gente já trabalha há mais de 10 anos com educação corporativa. Quando foi há uns 2 anos, a Bayer nos chamou para um desafio, pois eles fizeram uma pesquisa e viram que uma das maiores dores do agricultor no Brasil é a capacitação para mão de obra em inovação, né? A agricultura está cada vez mais tecnológica, 5G chegando e a mão de obra não está acompanhando, e além do que a mão de obra ela está no momento onde, além dela ter que estar em campo, ela precisa se atualizar, né? E ela está em campo e está longe da escola. A gente foi chamado para esse desafio pela Bayer, e pelo sucesso desse projeto piloto, a gente foi convidado para muitas outras inovações, e a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso projeto para várias empresas grandes do agro, e hoje a gente tem a Já Entendi Agro, que é uma spin-off. Na verdade, ela não chega a ser uma spin-off, ela é uma nova empresa que nasceu com foco em tecnologia e inovação no agro para capacitar a mão de obra ou operacional ou de baixa escolaridade, ou aqueles que não têm
a inclusão digital na veia. Que bacana, Gladys. Assim, a gente vê o quanto isso é necessário para que o mundo real realmente aconteça. Porque a gente vê numa ponta tantas coisas bacanas acontecendo, tecnologia, investimentos em alta tecnologia, e aí você vê a ponta que está no campo que não conecta, né? Muitas vezes. E o quanto é importante esse tipo de trabalho ser feito, né? E de entendimento da necessidade dele. Parabéns. E muitas vezes, pela falta de entendimento, eles rejeitam as novas tecnologias e acabam não usando tudo que as novas tecnologias têm de bom para melhorar a produção, para ser mais sustentável, né? Então, é esse o nosso trabalho. Olha, a mão de obra do campo realmente é um desafio. Mas que bom que existem trabalhos como o seu. Parabéns. Bom, agora eu queria perguntar para a Gabriela, então. Gabriela, a Agtech Garage fez uma pesquisa, adoro pesquisas, sobre o perfil das mulheres que inovam dentro do agro, sobre a presença feminina no universo de inovação no agronegócio brasileiro. Quais que foram os principais resultados, né, que esse levantamento trouxe e quais que são os desafios, os principais desafios para as mulheres inovarem dentro do setor? Bom, Andressa, como você falou, o Agtech Garage fez essa pesquisa em 2021, era uma pesquisa bianual, né? Então a gente roda ela de novo agora em 2023, e o resultado que a gente coletou em 2021 é bem intrigante, é bem bacana poder dividir ele com vocês. Considerando as mulheres que a gente convidou para responder essa pesquisa, né? As mulheres da nossa comunidade, as que fazem parte da dinâmica da Agtech Garage, mas também as mulheres do ecossistema, a gente pode perceber que as mulheres estão presentes em toda a cadeia de inovação do agronegócio. 52% dessas mulheres trabalham com inovação dentro da porteira, 59% trabalham com inovação antes da porteira e outros 35% depois, né? As respondentes podiam selecionar ali, considerando os setores de atuação mais de um ambiente. E a pesquisa identificou que as mulheres que têm trabalhado com inovação dentro das corporações são mais de 30%, dentro das propriedades rurais, cerca de 20%, e dentro das startups também cerca de 20%. E é interessante dizer que essas mulheres são especialistas, Andressa. As mulheres que vêm inovando o agro, 64% delas têm pós-graduação, têm mestrado, têm doutorado, assim como Juliana, Gladys aqui, dividiram com a gente. A pesquisa diz que as mulheres do agro são tomadoras de decisão, várias delas ocupam hoje cargo de coordenação, são fundadoras de startups, são superintendentes nessas corporações, então é bem bacana ver que o nosso espaço, que esse espaço vem sendo ocupado por mulheres. Mas nem tudo são flores, como você falou, ainda temos desafios, e segundo as respondentes, o machismo é o principal desafio para a atuação feminina com inovação no agronegócio. 53% das mulheres disseram já terem vivenciado uma situação machista na sua atuação. Outro desafio relatado foi a dificuldade em ser ouvida. 46% das mulheres trouxeram essa dor para a gente, e 45% disseram que sentem falta de confiança das pessoas ao redor na atuação delas. Então, eu preciso dizer que as mulheres que inovam o agro não se deixam abater por estes desafios, tá? Acho que é legal comentar que a pesquisa trouxe, sim, esse radar, mas que a gente vem trabalhando, a gente como Hub, e essa iniciativa aqui, inclusive, né, como mulheres do agro, para buscar o nosso espaço, para enfatizar quem vem fazendo a inovação, e é um privilégio dividir esse espaço com vocês novamente. Eu sempre falo que eu acho que parece que a gente tem que ficar... Eu também meio que cheguei há pouco tempo dentro do agro, né? Minha realidade era outra, mas parece que a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente é capaz, né? Eu tenho essa sensação, assim, quando você chega num espaço onde você ainda não é reconhecido, parece que você tem que ficar provando que você sabe, para aí sim ser ouvido e tudo mais, né? Eu acho que a capacidade influencia bastante nisso, né? A gente tem que prezar pela competência e capacidade, mas como mulheres, assim, acho que a gente tem tudo isso de sobra, né? Com certeza. Juliana, uma pergunta agora para você. Você tem uma trajetória bastante diversificada no agronegócio e no ecossistema de inovação.
Considera que mais mulheres atuam em startups do que em empresas tradicionais do agronegócio? E quais são as contribuições que você considera que a mulher oferece para a inovação? Bom, Andressa, ainda não, né? A gente vê que as mulheres estão mais presentes ainda no universo corporativo, né? Quando a gente traz para o mundo das startups, a gente vê que está acontecendo um momento, que a presença feminina está ganhando espaço, seja andando lá no Agritech, no Agitech Garage, seja em eventos do setor, porém ainda é muito pequena, né? Se a gente for pegar o histórico também, quando a gente olha, a Gabi comentou dessa pesquisa, mas em 2018 o Agritech Garage também fez uma pesquisa de número de mulheres, aliás, fez o censo, né? O censo de Agritechs, e o número de mulheres nas startups, para vocês terem ideia, que não tinha nenhuma mulher em startups, era 38%. Apenas uma, 26%. Então, quando a gente fala, né, nesse ecossistema de inovação, de tecnologia e de agro, a presença masculina ainda é muito grande, e a gente precisa, né, de iniciativas como essa, de iniciativas como a da Gladys também, de fomentar a educação, para que a gente consiga aumentar o número de mulheres, tanto nas agtechs quanto nas lideranças das agtechs. Para você ter uma ideia, quando a gente fala do problema do clima, né, as mulheres serão as mais impactadas pelas mudanças climáticas no mundo, porque a gente está falando de países em desenvolvimento, onde as mulheres que tomam decisões, que são as mães de família. Então, a gente precisa engajar essas mulheres em discussões de clima, discussões de um agro mais sustentável, para que, de fato, a gente consiga aumentar essa presença e as mulheres possam trazer todos os benefícios aí que a gente vem comentando na gestão e liderança das agtechs. Eu tenho visto isso de uma forma geral aqui, como eu disse, a gente já está no 4º episódio, e da necessidade que a gente tem ainda dessa inclusão, né? Às vezes a gente fala, parece uma coisa, mas precisa falar disso, 2022 a gente já está, ainda precisa falar disso, gente, não precisaria, né? Mas infelizmente ainda precisa, mas eu acho que existe também um caminho que já foi caminhado, passado aí, né? Que fez com que a gente já conseguisse novos patamares aí dentro dessa inclusão, né? Até porque a gente não tem que fazer mais ou ser melhor, a gente tem que participar e ativamente trazendo as nossas capacidades, né? Eu acredito muito nisso. Agora eu queria perguntar para a Gladys. Como as novas tecnologias podem ajudar no processo de educação, em especial para quem atua dentro do campo? Como fazer-se entender e ser inovador para ensinar? Se você pudesse também dar alguns exemplos dos cursos e como isso é na prática, por favor. Eu acho que na prática, a gente está começando e está sendo um grande pedido das empresas, agricultura 4.0, agricultura digital, agricultura de precisão. Tá? Assim, entender na base por que é que a agricultura digital está trazendo essa revolução para o campo, o que é que ela está fazendo e por que ela é importante, né? O quanto ela vai trazer de retorno, principalmente, assim, se num primeiro momento o esforço vai ser grande para se engajar, para conseguir fazer a gestão de dados, que é um grande problema no campo, né? Afinal, até há pouco tempo, as pessoas subiam no trator e faziam o seu trabalho, hoje elas têm que abastecer as máquinas de dados, e o quanto isso tem de retorno para eles. Tem pesquisas já importantes, a gente tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Pecuária, mostrando que para cada X, agora eu não sei exatamente, se não me engano, 30% a mais de ingestão de dados, o ganho vai ser de mais de 50% no resultado. Então, saber o que está acontecendo na sua lavoura é fundamental. E quando a gente fala de educação, é justamente nesse primeiro momento, e isso não é uma coisa do agro, ele é natural na sociedade, a gente entender que a tecnologia está colaborando de forma geral
né? A gente, desde a segurança, desde escolas, né? O quanto todo esse movimento que está acontecendo no mundo colabora. E aí, no agro, a gente está pensando um passinho atrás, no sentido de, primeiro, convencer as pessoas de que aquele suposto esforço inicial para se engajar, ele vai ser importante lá na frente em ganho de produtividade, na sustentabilidade, na segurança das pessoas, né? E para que essas pessoas, um grande medo que eles têm é de que a máquina tome o lugar deles, muito pelo contrário, a máquina ainda precisa do operador e vai precisar por muito tempo. E nesse sentido, assim, o que a gente está querendo mostrar é que o trabalho deles está sendo facilitado, não está sendo atrapalhado pela tecnologia, né? Algumas pesquisas que nós fizemos daí internamente foi de inclusive agricultores e donos de propriedades dizendo que a máquina com muita tecnologia está atrapalhando o trabalho porque ela trava. Na verdade, a máquina não está sendo usada de maneira adequada, né? E isso acontece com o nosso celular também, isso acontece com o nosso fogão, isso acontece com o nosso carro, né? Se a gente não usar adequadamente, ele vai travar, né? Se a nossa live aqui não estiver bem ensaiada, ela vai travar. Então, assim, a agricultura ela não está apartada do mundo, né? Então, é saber usar a tecnologia de forma adequada, é esse trabalho que a gente está fazendo. Muito bacana. Eu acho que, assim como para o produtor, o uso da tecnologia é para que ele tenha ganhos e não seja um custo, né? Para o trabalhador, a inovação e a tecnologia também tem que ser vista não como um trabalho a mais, e sim como uma segurança, como produtividade para ele, facilidade do seu trabalho, né? Então, eu acho que tem, como você disse, um trabalho de um passinho atrás do entendimento da importância, né? Para depois a gente árduo, hein, Brasil? Gabriela, você acredita que startups tendem a ter um olhar mais apurado para a diversidade, no caso, por exemplo, das mulheres? Você acredita que elas tendem a atrair mais talentos femininos? Olha, Andressa, eu diria que as startups que nascem hoje para se destacar, né, para ocupar o espaço que a startup da Gladys aqui, da Juliana, já ocupam, precisam nascer com esse olhar mais apurado. A diversidade permite um compartilhamento de opiniões, a troca, afinidade, cultura, conceitos esses que são super férteis para que a inovação aconteça. O que a gente vê por aí, no entanto, como bem compartilhado pela Ju, é que ainda faltam mulheres nesse ambiente. Olhando o cenário de inovação como um todo, né, e agora indo até além do agronegócio, os dados mostram que as startups que são conduzidas por mulheres, fundadas e conduzidas por mulheres, têm um desempenho econômico melhor, são mais resilientes, são mais eficientes, no entanto, ainda recebem menos investimento. Elas não são as selecionadas pelos grandes investidores. Então, você comentou que a gente já percorreu um longo caminho. Nós 4 estarmos aqui mostra muito bem isso, mas eu vou ser um pouquinho realista aqui e dizer que eu acho que tem muito ainda pela frente. E encerrando a minha resposta, a nossa campanha, né, no AGTech Garage, ali, a nossa pesquisa de mulheres que inovam o agro, trouxe um dado que eu acho que a gente pode celebrar. 74% das mulheres que hoje atuam no agronegócio inovando se sentem acolhidas por esse setor. Eu acho que isso significa que todo esse trabalho, né, como você disse, de formação de comunidade, de aliança, de organização e de divisão de espaço mesmo, para quem já tem voz, são muito importantes para que esse sentimento exista, né? A gente pode comemorar que essas iniciativas acabam impulsionando a gente a percorrer esse caminho. E eu falo lá no AGTech Garage que acho que cada mulher carrega em si uma grande potência, né, para a transformação. E quando a gente se reúne, a gente consegue catalisar várias ações, até às vezes inimagináveis. Então, apesar de realista, eu sou otimista, tá? Que bom, precisamos dos otimistas, né, para viver um mundo melhor, né? Mas com certeza, Gabriela, super concordo com você. Juliana,
Uma pergunta para você agora. Um dos desafios para o reconhecimento do próprio agronegócio e das inovações que são feitas é a forma como isso é comunicado para o consumidor. Acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Como melhorar isso? Você considera que as mulheres podem dar alguma contribuição nesse sentido? Sim, bom, a gente, no agro, a gente comunica muito com o agro, né? Então, a gente está sempre investindo muito na comunicação do setor dentro da porteira. E eu sou muito defensora, né, de que a gente invista mais em comunicação, invista mais em marketing, numa marca agronegócio brasileiro, não só, né, internamente no Brasil, mas também, né, no nível internacional, para que, de fato, a gente consiga comunicar o que a gente está fazendo de bom. Hoje a gente investe muito pouco nesse tipo de comunicação, e é por isso que muitas vezes a gente espera as crises acontecerem, e acontece, a gente está falando de um setor gigantesco, que, de certa forma, é normal que crises aconteçam, porém a gente não pode esperar que a crise aconteça para que a gente comunique, que a gente gere uma nota de imprensa. Faltam iniciativas mais amplas, seja de investir em diferentes canais de comunicação, como eventos nacionais e internacionais, que não sejam do agro, mas que a gente tenha o agro lá presente, né? Investimento em novelas, em canais de comunicação, para que a gente possa, de fato, comunicar as coisas boas que a gente está fazendo, né? E tem muita coisa boa que a gente está fazendo que a gente não está conseguindo, de fato, comunicar. E as mulheres têm um papel fundamental, né? Principalmente porque nós somos embaixadoras, né? A Gabi mesmo comentou que a gente se sente acolhida trabalhando com agro, a gente gosta e a gente que trabalha num agro cada vez mais inclusivo, sustentável, por que não comunicar isso para aquele cidadão urbano que não sabe o que é uma arroba, não sabe o que é um talhão? Então, eu acho que falta a gente fazer esse dever de casa mesmo e ser algo agregador e sistêmico na cadeia produtiva para que a gente consiga fazer uma comunicação bem feita aí do agro para o urbano nacional e internacionalmente. Eu acho que é um desafio grande. Eu acho que eu sempre defendo muito a comunicação, né? Eu sou publicitária também e eu vejo essa necessidade que o agro tem de simplesmente não ter se comunicado, e aí isso deixou esse grande buraco, né? E as empresas e os produtores nunca haviam se preocupado em, às vezes, comunicar, né? E o quanto isso é importante, porque a gente depende de tudo isso e para que os próprios produtores se sintam valorizados, né? Eu acho que tem um trabalho muito 360 do todo aí, né, que precisa ser feito. Mas que eu vejo que também está sendo feito, mas ainda tem um chão, tem um estradão grande para a gente atravessar, né? Mas eu acredito que vem sendo feito, e principalmente as grandes empresas, elas têm, acredito que esse dever aí, né? Porque eu acho que o produtor pode, hoje em dia a gente tem as redes sociais que fazem com que um celular a gente possa se comunicar com toda a nossa base, né, com o mundo inteiro, se quiser, através do YouTube e tudo mais, mas de todo mundo, eu acredito, essa missão, né, enquanto produtores, de mostrar a realidade, afinal é a gente que está no campo. Mas das grandes empresas também, e de quem tem a grande verba, né, da gente também se fazer ouvir nessas grandes redes e tudo mais, para fazer esse boom maior, né. Sim. Meninas, eu queria muito agradecer por essa conversa tão inspiradora. É empolgante ver quantas transformações a gente está fazendo enquanto mulheres, enquanto agronegócio, para que a gente possa inovar cada vez mais, fazer melhor. Então, eu acho que essa, né, é o grande objetivo disso tudo aqui. E a AgriShow para Elas está aqui para dar visibilidade a tudo isso que nós conversamos. Então, eu queria agradecer, Gladys, pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês, que bom trazer um pouquinho do que a gente está fazendo e principalmente levantar essa bandeira da inovação no agro, e que nós mulheres podemos ajudar muito nisso. Nós somos resilientes, a gente está sempre trazendo inovação para o nosso dia a dia, né? A gente não tem medo da inovação. Então, falta um pouquinho de visibilidade para a gente mostrar tudo que a gente está trabalhando e trazendo de produtividade e sustentabilidade para o campo. Eu acho que essa iniciativa de vocês é o que está fazendo a diferença. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, parabéns aí pela iniciativa também.
Gabriela, muito obrigada pela sua participação. Parabéns também pelo seu trabalho. Muito obrigada a você pelo convite. Fiquei super feliz e inspirada aqui nessa conversa. E como a gente combinou, vamos seguir esse caminho aí, vamos em frente, né? Nunca nos parou, não vai nos parar agora. E vamos juntas, né? Mais importante. Vamos juntas. Eu tenho uma amiga que eu falo para ela, eu falo, amiga, ela chama Thaís. Eu falo, Thaís, a gente não pode parar, Thaís. A gente não pode parar. A gente já foi muito longe, né? Vamos só em frente. Não, a gente não pode parar. Vamos, amiga, a gente não pode parar. Muito bom. Juliana, muito obrigada pela sua presença também, viu? Parabéns também pelo trabalho que você tem feito e espero que a gente possa se encontrar também, né? Todas nós, aliás. Sim, muito obrigada. Não vejo a hora que a gente possa tomar um cafezinho juntas aí, fazer aquela resenha feminina que a gente adora. E super obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho de como que a gente vem inovando aí no agro. Adorei, obrigada. Obrigada, em nome da AgriShow, eu também agradeço a presença de vocês. Terminamos aqui, então, o 4º episódio do AgriShow para Elas, sobre inovação, e espero vocês no próximo programa, em dezembro. Até lá!